dirigida a través de nuestro presbítero Edson. Y si tú puedes extender tus manos sobre la vida de él, y vamos a estar orando, presentando esta palabra esta noche. Padre Celestial, aleluya, en esta noche, Señor, una vez más estamos de pie, Señor, entregando en tus manos esta oportunidad que va a ser sembrado tu palabra, Padre. Que es, Señor, nuestro alimento espiritual, Señor, esta noche. Entregamos la vida de nuestro presbítero Edson, Señor. Que tú bendigas su vida, Señor, a través de tu Espíritu Santo, Señor. Y la palabra que va a ser dirigida en esta noche, Señor, que sea abierta, Señor, por ti, por tu Espíritu Santo. Te pido, Señor, por la mente, por el corazón de cada uno de nuestros hermanos, Señor, que estén dispuestos, Señor, a escuchar tus palabras. Y echamos fuera, Señor, este lugar, Señor, toda obra del enemigo que pueda impedir, Señor, esta palabra, Señor, que vamos a estar recibiendo en esta noche. Que salgamos, Señor, por esta puerta, Señor, en esta noche, contentos, gozosos, Señor, de estar aquí, Señor, de escuchar tu palabra, de alabar y glorificar tu santo nombre. Gracias por todo te damos, en el nombre de Jesús. Amém. Amém, Senhor. Amém? Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. É motivo de muita alegria de estarmos na casa do Senhor para louvarmos, adorarmos e engrandecermos o nome dEle. Aleluia. E o Senhor já tem falado conosco grandemente, através de cada oportunidade, através de cada louvor, e eu creio que Ele vai continuar falando conosco através da sua palavra. Eu convido a amada igreja, por favor, abra sua Bíblia comigo em Efésios, capítulo 6. Vamos ler apenas um versículo. Glória a Deus, Pai. Efésios capítulo 6, vamos ler apenas um versículo, o versículo 12. Efésios capítulo 6, versículo 12. Que nos diz assim: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Amém? Por favor, poder sentar. Nesta oportunidade eu quero assim compartilhar com a amada igreja sobre o que tem acontecido nessa reta final da igreja aqui na terra, os ataques de Satanás contra a igreja de Cristo. Nós podemos ver que os ataques do inimigo têm sido de uma forma sutil e sorrateira. O diabo, ele desfere ataques à igreja de Cristo. Satanás, ele sempre se opôs ao povo de Deus, tanto na antiga quanto na nova aliança. Esse ser que nós sabemos que é um ser espiritual, onde a Bíblia, em vários pontos, nos mostra que ele não brinca, que ele não perde oportunidade. No momento que o cristão vacila, ele aproveita a circunstância. É por esse motivo que o apóstolo Paulo, ele muito buscou orientar a igreja sobre um preparo, sobre como estar se comportando nessa caminhada a qual o Senhor assim tem nos concedido. Aleluia. A igreja sempre experimentou a oposição do diabo. Me chama a atenção uma passagem da antiga aliança que se encontra em 1 Crônicas. É um dos exemplos
eu posso dar, amada igreja, sobre o ataque do inimigo contra o povo de Deus. Em 1 Crônicas, capítulo de número 23. Aleluia, Senhor. Capítulo 21, desculpa, capítulo 21. Olha o que nos diz o texto. Em 1 Crônicas, capítulo 21, a partir do versículo 1 a seguir. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar a Israel. E disse Davi a Joabe e aos maiorais do povo: ide contai a Israel, desde Berseba até Dan, e trazei-me a conta para que saiba o número deles. Então disse Joabe: o Senhor acrescente ao seu povo 100 vezes tanto como é. Porventura, ó rei, meu senhor, não são todos servos de meu senhor? Por que procura isso o meu senhor? Por que seria isso causa de delito para com Israel? O que me chama a atenção aqui, em 1 Crônicas, capítulo 21, é que nos diz: então Satanás se levantou contra Israel. Aleluia, Senhor. E quando Satanás ele se levantou contra Israel, nesse tempo era Davi, o rei de Israel. E Satanás então vai nos dizer aqui, incitou Davi a numerar a Israel. Esse ataque de Satanás a Israel foi um ataque sutil, de uma forma sorrateira. Ele desperta algo em Davi. Joabe, creio eu, usado por Deus, ali, fala para Davi: não faça isso. E se nós continuarmos a ler o texto, vai dizer que a palavra do rei prevaleceu. E Joabe sai com os maiorais, conta quase tudo, porque a tribo de Levi e Benjamim ele não contou, porque pareceu mal aos olhos dele. E a Bíblia vai nos dizer que quando ele entrega o número que eles tinham contado, Davi, ele reconhece: pequei contra o Senhor. Agora entenda, o inimigo, ele é astuto. Às vezes ele age dessa maneira, de uma forma sutil, que significa suave. Ele age de uma forma a qual nós não esperamos. Ele não aparece de chifre e rabo para nos intimidar. Pelo contrário, ele tenta nos agradar. Aleluia, Senhor. Porque isso pareceu bem aos olhos de Davi. Já estava no coração dele, mas o propósito de Satanás era tocar em Israel. E Davi era o monarca, era aquele que estava como rei. Veja que ele é um ser também inteligente. Ele sabia, se Davi cedesse, o povo ia sofrer a consequência. Foi o que aconteceu. Pareceu mal aos olhos de Deus. Para resumir e voltarmos para Efésios, a Bíblia nos diz que Deus enviou um anjo com a peste e morreu 70 mil homens. E a Bíblia nos diz que Davi, quando ele sai, ele vê o anjo entre o céu e a terra que ia ferir Jerusalém. Deus se arrependeu, Deus mandou o profeta, e nós sabemos que houve a consequência. Então o povo de Deus sempre sofreu as retaliações do diabo, na antiga aliança como também na nova aliança. E podemos ver o apóstolo Paulo aqui orientando a igreja
que estava ali em Éfeso. E quando nós estudamos o contexto, quando Paulo ele pregou o evangelho ali, nós sabemos que ali tinha o templo da deusa Diana, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, que tinha mais de 500 prostitutas que seduziam o povo naquela cidade. Tinha aqueles que buscavam, antes de servir a Cristo, a magia, a feitiçaria, e queimaram os seus livros. Então, o contexto dessa igreja, nós sabemos que era um lugar muito carregado, era um lugar assim que o mundo espiritual ali era uma batalha constante, e o apóstolo Paulo precisava orientar aqueles irmãos que eles tinham que estar preparados, eles tinham que estar sempre vigilantes contra as astutas ciladas de Satanás. Agora, na igreja primitiva, esses ataques veio de fora, com a perseguição do Império Romano. Contra a igreja de Cristo, que ele comprou com o seu precioso sangue, ali naquela cruz, a Bíblia nos ensina em Atos, quando nós estudamos, a perseguição do Império Romano contra a igreja. E nós sabemos que muitos morreram a fio da espada, como foi Tiago, Pedro crucificado, Paulo decapitado em Roma. Muitos dos nossos irmãos foram presos, levados para Roma, jogados na arena, no Coliseu. Leões comeram os nossos irmãos. A perseguição, ela foi terrível. Satanás usou o Império Romano para perseguir a igreja de Cristo. Só que tem um porém aqui: quanto mais eles matavam, mais Deus acrescentava o número daqueles que ia entregando a sua vida a Cristo. Quanto mais eles perseguiam a igreja, a história nos diz que os nossos irmãos, eles se escondiam nas cavernas, mas eles estavam firmes com Jesus. Agora, o que me chama a atenção, quando nós estudamos a Bíblia e trazemos para os nossos dias, quando Satanás ele viu que o ataque de fora já não estava surgindo efeito, que o povo estava crescendo, foi aí que ele teve uma estratégia de não atacar só de fora para dentro. Foi aí que ele planejou atacar dentro. E quando ele conseguiu infiltrar dentro, amados, nós sabemos que houve assim um grande declínio desde aquele tempo, assim como é nos nossos dias de hoje. Nós podemos ver esse ataque, a oposição organizada contra as verdades cristãs cresceram muito nas últimas décadas dentro da igreja. Vou te dar um exemplo: com a normalização de comportamento e práticas contrárias à fé cristã. Olhamos para a Europa, era cristã, hoje é pós-cristã. Todo o estudo que nós temos, tanto teológico, a maior parte deles veio da onde? Da Europa. Era uma nação, era-se um continente cristão. Aleluia, Senhor. Mas nós podemos ver que depois da Segunda Guerra, quando estudamos sobre a Europa, os templos ficaram vazios. Podemos ver que hoje já tem até estudo como evangelizar aquela nação pós-cristã. E é isso que o inimigo, ele tem assim, se levantado contra a igreja. Satanás, ele ataca a igreja nesse tempo de forma sutil e sorrateira. E nós precisamos estarmos atentos, nós precisamos discernir a natureza
do ataque de Satanás. Porque o apóstolo Paulo, ele nos orientou em tudo. Em todos os ataques que nós sofremos hoje, no século 21, estão registrados nas Escrituras. E nós precisamos entender que a igreja, nesse tempo que está na terra, em sua reta final, ela se encontra sobre o ataque do maligno. Ataque de fora, ataque dentro. Mas nós precisamos estarmos olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Não nos apegarmos à denominação, não nos apegarmos a homem, a mulher, não nos apegarmos a essas coisas, mas sim nos apegarmos a Cristo, porque foi Ele que entregou a sua vida por nós naquela cruz. Nós precisamos entender o texto que nós lemos lá em Efésios. Voltamos para Efésios, Aleluia, Senhor. capítulo de número 4, capítulo de número 6. Efésios capítulo 6, versículo 14, onde o apóstolo Paulo vai dizer: estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça. Nós precisamos estarmos firmes, porque a nossa luta, enquanto nós estamos aqui na terra, ela é de natureza, amados, espiritual. E é isso que nós, Igreja de Cristo, às vezes, nessa nação, é algo tão corrido, a carga horária é tão grande, e nós vamos deixando princípios para trás que não se devem ser deixados. Penso eu comigo, não tem nem 2 meses que eu falei, que eu preguei, que eu ministrei sobre o ataque, mas eu não posso deixar de orientar a igreja aquilo que o Espírito Santo traz no meu coração para ministrar ao coração dos irmãos. Aleluia, Senhor. Porque essa peleja ela é constante. Verdade, Senhor. Nessa luta nós não temos descanso. E nós precisamos entender que o ataque, ele é espiritual. Abra sua Bíblia comigo em 1 Timóteo, capítulo 4. Primeira Timóteo, capítulo 4. Eu gosto muito de meditar nesse capítulo, a forma que o apóstolo Paulo ele começa. Ele diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Entenda que não foi Paulo, Paulo, digo a vocês Aleluia. o que vai acontecer nos últimos tempos. Não, Paulo ele diz, o Espírito diz. O Espírito que estava com Paulo lá, quase 2000 anos atrás, que esteve com a igreja em todo esse tempo e que está conosco hoje. O Espírito diz que nos últimos tempos muitos se apostatarão da fé. E nós sabemos então que essas pessoas que vão se apostatar
foram pessoas que um dia serviram a Cristo. Foram pessoas que um dia orou, jejuou, estudava a palavra, estava nos cultos, eram pessoas fervorosas. Porém, eu e você temos que nos conscientizar. Satanás, ele sempre se opôs ao povo de Deus. Ele sempre batalhou, ele sempre lutou, tentando nos intimidar, tentando nos amedrontar, tentando nos fazer retroceder. Agora, as pessoas que nessa reta final estão se apostatando são pessoas que estão sofrendo os ataques das trevas e não têm percebido, e não têm tido discernimento que é uma batalha espiritual. Vai orar, não ora 5 minutos, está com sono, mas levantou da oração, se é um filme, passa 1, 2, 3 horas assistindo. Aleluia. É assim. Vai ler a Bíblia, dá sono, dorme-se da Bíblia, deixou a Bíblia de lado, o sono vai embora. Isso é o quê? É uma guerra no mundo espiritual. Para não orarmos, para não estudarmos a Bíblia, para nos enfraquecermos e o adversário conseguir nos apostatar da fé. Então nós temos que estar sempre consciente. No momento em que entregamos nossa vida a Cristo, nós estamos numa guerra contra as trevas. Nós estamos em uma guerra contra um ser espiritual que não brinca, que não vacila, e nós não podemos brincar de ser cristãos. Aleluia, Senhor. Nós não podemos abaixar a guarda, nós não podemos sairmos de trás do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós precisamos nos conscientizar o que o texto nos diz aqui também, ainda em 1 Timóteo capítulo 2, vai nos dizer assim: pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Irmãos, o ataque também, ele é moral. Porque o termo grego usado aqui para consciência é uma referência à capacidade humana de julgar, de entender o certo e o errado. É a faculdade humana por meio da qual se distingue o que é moralmente bom ou ruim. O homem vai se apostatar da fé e ele vai cair nessa circunstância, ter uma mente cauterizada. Uma consciência cauterizada significa dizer que ela se tornou insensível para julgar entre o certo e o errado. Isso acontece no nosso meio nos dias de hoje. Cristãos que já leram a Bíblia, que já estudaram a Bíblia, porém já tem a sua mente cauterizada, que não consegue discernir o que é certo e o que é errado. E você vê ela vivendo numa vida errada e vive como se fosse algo normal, porque ela já se apostatou da fé. A sua mente já está cauterizada, já não tem discernimento do que é certo, Aleluia, do Senhor. que é errado. É nesse nível que Satanás quer que a igreja de Cristo chegue. A Bíblia nos ensina que ele usa os seus ministros dentro da igreja. Não sou eu que digo, é o apóstolo Paulo. Abra sua Bíblia comigo, por favor, em 2 Coríntios. 2 Coríntios. Aleluia, Senhor.
olha o que nos diz. Versículo 13 até o versículo 15. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos. Olha o que nos diz depois da vírgula. Transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. O apóstolo Paulo está nos dizendo que o próprio Satanás, ele pode aparecer como um anjo de luz. E nos nossos dias, isso já tem acontecido. Quando nós ouvimos uma mensagem que nega que Jesus é o Filho de Deus, quando nós ouvimos uma mensagem onde o homem é o centro, quando nós ouvimos uma mensagem onde ela não é cristocêntrica, nós podemos ter a plena certeza que são ministros de Satanás, que leva as pessoas a tirar o foco do reino e colocar os olhos nas coisas que são da terra. Teologia de prosperidade só fala que Jesus vai dar, que Jesus vai fazer milagres, mas não prega o arrependimento, não prega o abandono do pecado, não pregam os perigos que nós passamos nessa terra. Mas nessa noite o Senhor, Ele está a nos orientar para estarmos mais preparados contra os ataques do maligno nessa reta final. A igreja, irmãos, ela caminha para o arrebatamento. Verdade, Senhor. Nessa semana que se passou, o Espírito Santo ministrava muito forte no meu coração que o arrebatamento da igreja está muito próximo. E nós precisamos fazer como a Bíblia nos ensina, ajudarmos uns aos outros. Se o meu irmão estiver dormindo, se ele for receptível, nós temos que ajudar, nós temos que abraçar, nós temos que ser receptível à palavra, à mensagem que vem da parte de Deus para a nossa vida. Infelizmente, muitos já se apostataram. Infelizmente, o amor de muitos já se esfriou. Infelizmente, os escândalos já estão aparecendo de uma maneira muito maior. Mas o meu Jesus, Ele disse: ai daquele por quem vem o escândalo. Vamos buscar em Cristo. Eu tenho pedido a Jesus: não deixe a chama se apagar. Aquece a chama do meu coração. Aquece a chama do coração de tua igreja, para entender que nós estamos vivendo em uma reta final e o maligno está furioso porque ele sabe que o tempo dele já está para acabar. E ele tem atacado a igreja de todas as formas. Moral. Irmãos, nós vivemos em um tempo assim. E nós precisamos entender que as trevas têm buscado de uma maneira sutil e sorrateira em entrar no nosso meio. Sutileza é um adjetivo que qualifica uma pessoa ou algo delicado, meigo, suave, trata de um comportamento hábil, revela certa inteligência. Não é assim que o inimigo tem buscado de entrar?
O ataque dele agora é silencioso. Um dia ele põe um sentimento. E se nós não orarmos por aquele sentimento, aquilo vai inflamar. Verdade. Um dia ele joga uns dados. Olha, não podia ter falado assim com você. E se você não ora para aquilo sair, aquilo inflama. Ele lança dardos inflamados. A Bíblia é bem clara. No momento pode não inflamar, mas no momento que você vai embora, no momento que você está trabalhando, aquilo volta. Ele vem e começa a te perturbar. E você tem que ter discernimento para dizer, em nome de Jesus, eu te repreendo, Satanás. São ataques. Somos atacados na nossa família. Somos atacados no nosso trabalho, na própria congregação. E o propósito do inimigo é trazer ruína no nosso meio. É nos tirar do foco, o qual o Senhor tem assim nos dado nas Escrituras Sagradas para vivermos. Voltando para Efésios, e já vamos concluir. Efésios capítulo 6. No versículo 12, nós lemos que a nossa luta, ela não é contra carne nem sangue. Aleluia, Senhor. Agora no versículo 3 nós lemos: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possa resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Versículo 14: estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do Evangelho da paz. Evangelho da paz. Não é da prosperidade, irmãos, é da paz. Tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Aleluia, Senhor. Os dardos vêm, mas eu tenho que usar o escudo da fé. Aleluia. Os dardos vão vir constantemente. 17: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. 18: orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Aleluia, Senhor. Não é só por mim, eu tenho que orar por você, você tem que orar por mim, nós temos que orar uns pelos outros. A minha intercessão, ela vale para a sua vida, a sua intercessão vale para a minha vida. É isso, nós somos um corpo. Se o pé se fere, todo o corpo está ferido. É isso que precisamos entender, que quando o inimigo consegue ferir um dos nossos irmãos, nós também sofremos a consequência. E o que me chama a atenção na armadura de Deus, preste bem atenção, é muito mais arma de defesa do que arma de ataque. É muito mais arma para se defender, porque ele não brinca. Aleluia, Senhor. Verdade. Nós temos poucas armas de ataque, mas essa arma que nós temos, nós vencemos o inimigo de nossa alma. Aleluia. Aleluia, Pai. Então, nessa oportunidade, vamos estarmos nos conscientizando. A igreja, na reta final, a qual ela está sob ataque do maligno constante. Eu preciso entender isso para não viver uma vida de qualquer jeito, de qualquer maneira, de uma forma sutil e sorrateira. Quando muitos vão ver, vai ser como aconteceu com Davi. O que aconteceu com Davi?
ele só discerniu quando Joabe deu um número para ele. Ele disse: pequei contra o Senhor. Já era tarde. Consequência. Deus perdoou? Perdoou. Mas olha a consequência que Davi não viu acontecer no meio do povo, qual ele tanto amava. Ao ponto de dizer: Senhor, foi eu que pequei. Trata comigo, não trata com essas ovelhas. Eu errei, trata comigo. Então, amados, vamos a cada dia buscarmos o Senhor, nos revestir de toda a armadura de Deus, de toda, não vamos deixar nada, para quando nós sairmos para a batalha, não estarmos despreparados sem a armadura. Essa armadura aqui, Paulo, ele pega o exemplo de uma armadura de um soldado romano. E ele vai espiritualizar para nós entendermos que nós somos soldados de Cristo e que não podemos estarmos sem a nossa armadura. Ir para a guerra sem armadura, vem as flechas, vem tanta coisa, mas nós temos o escudo da fé, aquilo que o inimigo lança. Você fala que não, eu tenho o escudo da fé, o qual a palavra assim nos diz. Então vamos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Ninguém se fortalece no Senhor e na força do seu poder se não for na oração, se não for no jejum, se não for na meditação da palavra de Deus. Esse sim, não porque ele é bom, Aleluia, Senhor. mas quando vir os dardos, as lutas, ele vai usar aquilo que ele aprendeu com o Senhor. Verdade. E a graça do Senhor e a misericórdia vai o sustentar. Amém? Amém. Vamos nos colocar de pé nessa oportunidade. Vamos assim orar, agradecer a Deus, porque eu digo aos irmãos que a igreja ela está encaminhando já para a reta final, pelos sinais. É bíblico nós olharmos e vermos os sinais. E vamos assim atentar com mais diligência para tudo aquilo que o Senhor ele tem falado conosco, quando nós adentramos pelas portas desta casa. Feche os seus olhos. Eu quero orar pela sua vida nesta oportunidade. Pai amado, Pai querido, Pai bondoso, Pai misericordioso, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer nesta noite, Pai amado, por esta palavra, a qual o Senhor vem nos orientando, nos despertando, Pai amado, nos conscientizando que o nosso adversário, Pai, ataca a tua igreja nesse tempo de uma forma sutil e sorrateira, buscando, ó Deus, ferir, machucar, desanimar a tua igreja de avançar, de prosseguir, Pai. É no nome de Jesus que eu te peço nesta oportunidade, que o teu Santo Espírito venha vivificar, venha fortalecer, venha curar, venha renovar, Pai. Venha nos dar entendimento, discernimento, Pai querido, que estamos numa guerra que é constante, Pai. Nos ajuda a avançar. Não nos deixe, Pai querido, nos embaraçar com os negócios dessa vida, Pai. Mas que o nosso coração esteja no Senhor, que os nossos olhos estejam no Senhor, olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Pai querido, eu te peço nesta oportunidade, que todos levantes contra a tua igreja que se faz presente,
contra a tua igreja que não está presente também nessa noite. Vai colocando por terra, Pai, todo o engano, todas as mentiras, todos os dados inflamados, toda seta do maligno, tudo aquilo que não procede de Ti, Pai, e vivifique, fortalece, renova a Tua igreja como bom soldado de Cristo, revestido de toda a Tua armadura, e permanecemos firmes, esperando até que o Senhor venha nos buscar. Graças te damos por tudo que o Senhor é na nossa vida, na nossa família, no nosso lar, nesse lugar onde o Senhor tem nos abençoado, estarmos para cultuar o Teu nome e adorar na beleza da Tua santidade. Graças nós te damos. Amém e amém. Poder sentar.